Tá, boa tarde, pessoal. Obrigado por terem vindo. Esse treinamento faz parte de uma série de treinamentos do Toastmasters que já são pré-preparados. Costumam durar por volta de 15 minutos, o nosso deve demorar por volta de meia hora. Vocês fiquem à vontade para me interromper, se for preciso. E o objetivo aqui é falar sobre dar feedback. Obviamente que existem dois aspectos, né? O fornecer o feedback e o receber o feedback, que são duas habilidades, eu diria, conectadas. Mas o nome desse treinamento é Giving Effective Feedback, da série de treinamentos chamado Excellence Club Series. Existem Excellence Club Series, se eu não me engano, Best Speaker Series. São pacotes de treinamentos de 15 minutos direcionados a promover a qualidade do clube e promover um entendimento maior, um crescimento pessoal profissional dos membros. Qualquer um de nós pode acessar esse material e preparar um treinamento para o clube. Geralmente, quem está fazendo o programa associado aos livros ainda, esses treinamentos contam um ponto para você alcançar os certificados de Advanced Communicator e Advanced Leadership, que é o meu caso. Então, vamos lá. Feedback. Na IBM, a gente está muito acostumado a ouvir falar de feedback. A empresa tem há anos focado em treinamentos, focado nessa pauta. Tem plataformas exclusivas para a gente dar feedback uns aos outros. Dentro do Toastmasters, a gente fala de feedback com relação ao speaker. Poucas vezes a gente fala de feedback para o Toastmaster do dia, a gente fala de feedback para o Speech Evaluator, mas todas essas abordagens estão previstas, né? Nós, como participantes da reunião, nós somos livres e o Toastmasters espera que a gente dê feedback para todo mundo que cumpre alguma função dentro do clube, seja na reunião ou seja como club officer. E o General Evaluator seria a pessoa responsável por, dentro da reunião, prover o feedback direto. Muitas vezes a gente simplesmente fala, a reunião foi legal, começou atrasada, não foi? Mas feedback está extremamente relacionado a como a gente se posiciona diante de certas circunstâncias. Então, eu queria falar, primeiro, sobre performance. O que é performance? Performance é alguma coisa que alguém faz deliberadamente com o objetivo de alcançar algum resultado. Então, são um conjunto de ações, de atitudes, né, que envolvem palavras também, a maneira que a gente se expressa, que visam algum determinado objetivo. Nossas evaluations devem focar nas performances das pessoas e não nas pessoas. Eu faço questão de começar com esse foco, porque muitas vezes a gente confunde a avaliação da pessoa com a avaliação da própria pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não deve avaliar as personalidades. Se é chata, se é chato, se é conveniente, se não é, se fala demais, fala de menos, se tem um tom de voz que me irrita ou não. Você está entendendo? A personalidade da pessoa é o que menos importa. Então, a gente tem que avaliar a performance da pessoa. Isso é muito difícil, porque isso dá trabalho. Mas o Toastmaster ajuda a gente a desenvolver essas habilidades. Nas reuniões, como eu ia dizendo, a gente suporta uns aos outros, por isso que é um clube, né? O clube precisa do feedback para poder existir e florescer. Senão, eu li isso numa revista, e eu sempre repito, uma revista do Toastmasters. Senão, o Toastmasters seria apenas um bando de pessoas falando dentro de uma sala. O feedback é o que faz o Toastmasters uma ferramenta válida, eficaz e relevante para a gente como pessoa e para a gente como membro, para a gente do Toastmasters e para a gente como profissional. No caso do nosso trabalho, é o que faz times performarem melhor, se comunicarem melhor.
Então, a gente precisa levar em consideração que a relevância do feedback, a relevância de uma evaluation bem dada, e eu vou começar a falar sobre os aspectos que envolvem o feedback, e não é nenhuma rock science. Então, vou dividir aqui a minha tela com vocês. Inclusive, as apresentações do Leadership Excellence Series e do Best Speaker Series já vem com PowerPoint, tá bom? Se vocês pensarem em promover algum treinamento mais tarde. Então, como dizia, feedback helps teams achieve goals, build confidence and pride and succeed. Então, qual o objetivo do feedback? Eu falei que a gente tem que focar em performance e não em personalidade. Falei do ambiente do Toastmasters e falei do nosso ambiente profissional. E também das nossas relações, né? Muitas vezes, quando a gente está num relacionamento, seja ele de que natureza for, se a gente começa a permitir que os nossos incômodos fiquem calados dentro da gente, a tendência é que em algum momento ele extravase dentro de uma circunstância que nem cabia, né? Então, sem feedback, a gente, na verdade, está acumulando, não atingir, acumulando derrotas. E isso vai gerar um desempenho pobre e vai fazer com que a gente não alcance nossos objetivos. Então, basicamente, antes de entrar sobre como dar feedback, eu queria falar sobre receber feedback. E vou falar de 5 aspectos bem simples, rapidamente. Ouvir atentamente. Quando a gente está ouvindo alguma coisa que a pessoa fala da gente, principalmente na nossa cultura, a gente começou, né, com um papo informal sobre cultura, nós não tendemos a receber todo tipo de comentário de maneira pessoal. Então, tudo que as pessoas falam sobre nós, na nossa cultura brasileira, a gente tende a receber isso como um ataque à nossa pessoa. Então, a partir daí, a nossa audição, nossa escutativa já fica mais reduzida. Então, ouvir atentamente. Olhar para a pessoa. Quando a gente está olhando para a pessoa que está falando para a gente está mostrando que a gente está interessado no que ela está dizendo. E a gente mantém o foco no conteúdo daquela troca. Principalmente, suspender os julgamentos. A cabeça começa a rodar, a gente começa a sentir o coração, poxa, fiz merda. Poxa, fulano não gosta de mim. Poxa, meu gerente vai me dar uma avaliação ruim no final do ano. Poxa, mas eu me esforcei tanto, ainda assim estou recebendo esse feedback para melhorar. Então, a gente começa a sentir aquele desconforto no coração, no corpo, a temperatura aumenta, o coração começa a bater. Então, tentar suprimir os julgamentos. E ouvir atentamente aquilo que está sendo dito. Então, se é algum comentário, né, que é um feedback de verdade, eu vou falar já o que a gente entenderia por feedback, que visa o nosso aprimoramento, ouvir aquilo com atenção. E, muito importante, fazer o nosso próprio julgamento. Porque da mesma maneira que existe a habilidade de receber o feedback, existe a habilidade de dar, e nem todo mundo está preparado. Inclusive, não significa que a pessoa é gerente, que ela sabe fazer isso muito bem. Só para dar um exemplo, o team leader, seja lá o que for. Então, a gente acessar a nós mesmos, fazer uma autoavaliação também é importante. Só que, tentando suspender o juízo no momento que estão falando com a gente, olhando diretamente para a pessoa e ouvindo atentamente, considerando o que ela está dizendo. Muito bem. Então, para um time ser efetivo, ele precisa receber feedback o tempo todo para atingir os seus objetivos. O team leader precisa fazer isso e diretamente, pessoa a pessoa, e para o time em geral, para que a comunicação do time também possa ser produtiva e gerar os objetivos que o time precisa alcançar. Isso gera confiança nas pessoas, isso gera certeza de que está no caminho certo, isso gera possibilidade
de consertar a trajetória se for preciso. Só que, como eu disse, a dificuldade é que muitas vezes as pessoas que não têm essa habilidade muito bem desenvolvida, elas compartilham a opinião delas. Ah, Tainá, eu acho que você deveria chegar mais cedo nas reuniões. Ah, Pedro Henrique, eu acho que você deveria se expressar mais durante as reuniões. Ah, Eduardo, eu acho que você não está liderando o seu time de maneira muito eficiente e a performance dos seus funcionários está tendo os piores indicadores dentro de todas as outras gerências. Ah, Aninha, eu acho que você está demorando a responder os clientes. Já desse mês é a segunda reclamação que a gente recebe de delay de e-mail sendo respondido. Tudo isso que eu falei foram coisas objetivas, né? Você conseguia pontuar a performance que estava pobre ali. Mas eu poderia dizer, pô, Pedro Henrique, fala na reunião, cara. Pô, eu acho que você deveria falar mais. Quando você conversa comigo, você é cheio de ideia. Estou dando uma opinião para ele. Você está entendendo a diferença? Pode parecer a mesma mensagem, mas uma é a opinião e a outra é a performance da pessoa. Poxa, eu notei que das últimas 3 reuniões que você tem falado pouco. Acho que você poderia se expressar mais para fazer suas ideias conhecidas dos seus teammates. Isso é um feedback. Acho que você deveria falar mais, é a minha opinião. Então, a linha entre opinião e feedback é muito tênue. Por isso que eu comecei falando sobre performance, né? Avaliar a performance das pessoas e não as personalidades. Felipe, Pois não? rapidão, você tá compartilhando alguma tela? Porque eu não tô vendo nada. A minha tela compartilhada é o feedback helps team achieve goals, correto? Não, não tá aparecendo nada pra mim. Tá cinza, Felipe. Eu acho que você Tá não cinza. dividiu tudo. Ah, ok. Eu acho que eu já sei o que aconteceu então. E agora? Ainda cinza. Você deve ter dividido só um pedaço. Divide sua tela inteira. Eu já sei. Então, calma aí. Foi, agora foi. Foi? Tá vendo tudo? Agora tá como se fosse o seu Slack na frente da apresentação. Tá. Tudo bem. Quando colocou para dar o share, tu selecionou, acho que só o do PowerPoint. E aí, Agora tá claro? não, ainda tá com um pedaço. Calma aí. Vamos lá. Quando você abrisse outra coisa, ele. Quando a gente abre outra coisa, eu tô com uma colinha aqui, ele aparece na frente. Mas calma aí. E agora? Agora tá show. Agora sim. Show. Beleza. Então tá. Então, objetivos para quando a gente for dar um feedback para alguém. Um feedback construtivo, né? A gente tem que setar os objetivos claros que a gente quer alcançar fornecendo aquela evaluation para a pessoa. Observar a performance, né? Ou seja, a gente precisa... E aí, eu acho que eu acho, não tenho certeza. E aí é o que dá o trabalho de dar um feedback construtivo. É que a gente precisa observar atentamente as pessoas. Isso é difícil, isso dá trabalho. Você imagina um gerente, aí Dudu pode falar por nós, com, sei lá, 12, 15, 20 pessoas debaixo dele, ele tem que observar um por um, e no final do ano, ou durante o ano, tem que voltar para essas pessoas dizer exatamente a percepção que ele teve do trabalho delas, né? De forma que essas pessoas vão ficar satisfeitas com aquela percepção. Fora todo outro trabalho burocrático que o gerente tem que dar conta, por exemplo. Então, observar as pessoas dá trabalho. E observar a performance delas e descrever isso dá muito trabalho. Por isso, isso é uma das razões que eu sou tão fã do Toastmasters. Porque o Toastmasters permite a gente treinar a observar as pessoas. A gente fica com o olho treinado, a gente fica com o ouvido treinado, a gente começa a perceber
a fala delas e como a fala delas reflete o comportamento delas diante da vida, diante do trabalho, e com o tempo a gente vai vendo se ela melhora ou não, baseado no feedback que ela está recebendo. Então é por isso uma das razões porque o slogan do Toastmasters é Where Leaders Are Made. E muitas pessoas não prestam atenção nesse benefício que o Toastmasters pode trazer. Timing é muito importante. Provide immediate feedback. Ou seja, se a gente espera muito tempo, aquele feedback perde a força. Então, um exemplo. Se você está trabalhando numa macro, né, para automatizar alguma atividade do seu time. Você lançou a macro, lançou hoje. O seu gerente sabia, está tudo certo, estava trabalhando ali, de ajuda algumas pessoas, lançou. Isso vai impactar todo o seu time a economizar horas no ano. Se o teu gerente, o teu team leader, espera 1 a 2 semanas para te dar um parabéns, tua moral já está lá embaixo. Olha que eu estou falando de um praise, né? Não estou nem falando de um feedback construtivo. Tua moral já está lá embaixo. Agora, você imagina alguém, por exemplo, que foi rude, foi grosso durante um call, uma reunião, e você precisa repreender aquela pessoa pelo comportamento dela. Se você não fala logo depois, já era. Então, a pessoa acabou de fazer um speech. Se ela não recebe o feedback na hora, perde a eficácia, perde o poder de transformação. Por isso que o timing é muito importante. E nas relações é a mesma coisa. Né? Se a gente espera muito para falar, a pessoa que está ouvindo não surte o mesmo efeito. Então, objetivos, né, claros e concisos. Observar o comportamento da pessoa e levar em consideração o timing. Tem que ser na hora. Né? E para ser na hora, é preciso que essa habilidade seja bem desenvolvida também, para que o que a gente fale surte efeito da melhor forma possível. Porque, às vezes, na hora, a gente também está sendo afetado pelo comportamento daquela pessoa de maneira negativa. Então, a gente pode deixar nossas emoções agirem no meio e o feedback que a gente dá emitir uma mensagem desagradável e não aquela construtiva que a gente almeja. Por isso que a prática é importante. E, como eu falei, reconhecer performances positivas, porque não adianta só falar o que precisa melhorar. Se a gente não motiva as pessoas, reforçando o que é bom no comportamento delas, na performance delas, a gente perde essas pessoas, a gente perde o time e, enfim, a gente não atinge os nossos objetivos. Agora, como dar feedback construtivo? Objetivamente, aquilo ali seria o escopo do feedback. O que precisa ter em consideração quando dá o feedback. Agora, como a gente fornece esse retorno para a pessoa? Ser específico, como nos exemplos que eu dei. Fala exatamente o comportamento, o behavior da pessoa que precisa de um improvement, que precisa de uma melhora. Então, não adianta... eu já recebi um feedback assim, por exemplo. Vou dar um exemplo pessoal. Falando sobre os meus aspectos de liderança. Porque você não sentava muito perto do time. Aí eu perguntei, mas você está dizendo então que o ponto mais fraco da minha liderança é que eu sentava longe? O quão específico isso pode ser para minhas características de liderança? Né? O quão específico isso impacta no meu comportamento, né, relacional com o time ou na minha performance produtiva? Então, a gente tem que ser específico no sentido do objetivo que a gente quer alcançar. Né? Speak for yourself. Isso é muito importante também, porque a gente não pode falar pela população inteira. Feedback é a nossa percepção sobre o comportamento de alguém ou de um time. Então, falemos por nós. Olha, notei que durante o seu discurso você manteve a cabeça baixa muito tempo.
acredito que isso possa desengajar a audiência de você, da sua mensagem. A sua percepção sobre a pessoa. Não fale, mas todo mundo pensa assim. Isso é muito perigoso. Be sincere. Explicativo isso, mas seja autêntico, né? Com o que a gente diz para as pessoas, com o que você compartilha de opinião, né? Ou de opinião não, de feedback sobre elas. Porque a autenticidade é percebida pelos demais e gera confiança, né, naquela relação. Outra coisa, emphasize how actions affect the team. Então, muitas vezes, as pessoas, ou nós mesmos, não percebemos como nossas ações impactam o todo. Então, explicar por que a gente está dizendo aquilo, por que a análise e o feedback desse comportamento específico é importante ser recebida em relação ao todo, ao conjunto de pessoas, ajuda a quem está recebendo a entender o impacto das suas ações e entender, por isso, por que é importante ouvir e por que é importante melhorar aquele comportamento ou aquela performance. Claro, pessoal. Essa outra dica é muito importante também. Use eye technique. Ou seja, tudo que a gente falar, como se trata das nossas percepções, fala, eu percebi, eu notei, eu ouvi você dizer, ao invés de dizer você. Quando a gente diz você, essa linguagem já cria um bloqueio automático na pessoa. Então, olha, você ficou tremendo, você ficou calado, você falou demais, você não respondeu e-mail, você me acusou daquilo, você não lavou a louça. Tem alguém se entregando aí. Então, a pessoa já fica na defensiva. Poxa, eu notei que a louça do almoço e do jantar não foi lavada. Poxa, tô indo trabalhar, sabe que eu não gosto disso. Você ficou de fazer, né? Comportamento e o que você está sentindo. Não você que tende a ser recebido como uma acusação. Então, que é importante. E add on a positive note, o que é difícil também, porque às vezes a gente, no Toastmaster, a gente tem aquela formulazinha, né? O feedback sanduíche. Eu vou falar, poxa, você mandou muito bem, acho que você poderia melhorar aqui, melhorar lá, mas olha, parabéns, quero ouvir o seu discurso novamente. Você terminou de uma forma positiva. Mas às vezes a gente esquece de fazer isso no trabalho e esquece de fazer isso nas nossas relações. Por quê? É muito difícil, e aí de novo falando da nossa cultura, a gente separar o comportamento da pessoa. É difícil fazer isso. Não é fácil. Então, por exemplo, quando a gente fala de político, sem citar nenhum, de repente essa pessoa, no trato pessoal, é maravilhosa. Né? Você vai sentar para jantar, vai dar boa noite, vai te cumprimentar, vai contar piada e vai ficar uma boa. Só que o comportamento, as ações de determinado político são tão mal tomadas e impactam tão negativamente as pessoas que são o objeto daquelas ações, que você só pode falar mal daquele político, mesmo que ele, como pessoa, seja ótimo de tratar. Então, por isso que é importante terminar com um remark positivo. Né? Então, veja bem como tudo se encaixa. Não dizer você, dizer eu, falar por você mesmo, ser específico nos seus comentários e terminar com uma positive note, porque você mostra que aquilo não é pessoal. Fala, não, mas olha só, bacana isso, parabéns. Não, tudo bem, te entendo. Pô, isso aqui você fez bacana. Ajuda a sua mensagem a ser recebida de melhor maneira. E não é porque isso é uma técnica que não funciona. Funciona, gente, porque a gente é bicho, a gente é animal. Então, a maneira como a gente se comunica tem um impacto direto. Eu acho que dá para perceber com essas dicas de quão efetivas elas podem ser. Independente se a outra pessoa sabe das técnicas ou não, a técnica funciona porque é uma técnica de relações humanas.
funciona. Então, terminar com uma nota positiva é um detalhe importante. Reconhecer melhorias. Também não adianta falar, a pessoa melhora e você esqueceu, pô, aprendeu, né? Muito bom. Não, fala, pô, bacana, cara, pô, porque a gente tomou o trabalho de dar o feedback, seja dentro do Toastmasters, máximo, seja fora dele. Então, a gente deu o trabalho de ser empático com aquela pessoa, de dizer que um comportamento não está sendo, não está tendo bons resultados, né? Seja dentro de casa, seja dentro do time. Então, reconhecer a melhoria, o improvement, é muito importante. Isso é feedback também. Para não me perder aqui, reconhecendo performances positivas. Também ser específico. É muito importante, porque um time precisa entender que está indo na direção certa. Express appreciation, então, mesmo que não seja advindo de um feedback, é importante a gente estar sempre ressaltando os comportamentos positivos, né? Não só de constructive feedback. Está falando de constructive feedback, agora estou falando de reconhecer performances positivas. Então, ser específico na performance positiva, o que exatamente a pessoa fez bem, e reconhecer as pessoas pelo que elas fazem de bom. Então, por exemplo, se a gente está numa reunião, se você dá um feedback construtivo para alguém, o ideal seria você esperar e falar com aquela pessoa em particular. Se for o caso, né? Às vezes você precisa também falar na frente do grupo. Por exemplo, quando a gente delega alguma coisa para alguém, né? Uma das técnicas da delegação é quando você fala para o time que aquela pessoa foi delegada de tal trabalho. Então ela se sente entitled, ela se sente responsável por aquilo e todo mundo está sabendo que aquela pessoa é responsável. Então, publicizar as nossas delegações é importante para você que delegou e para a pessoa que recebeu a delegação. Então, às vezes no time, se for um exemplo, né? Se for no caso, às vezes você precisa dar o feedback construtivo no coletivo, mas o ideal é você falar com a pessoa em particular. Mas no coletivo você reconhecer essa positive performance, falar, olha, continue assim, faça mais isso. Acho que todo mundo poderia usar essa ferramenta que está funcionando tão bem no time do Dudu. Acho que os outros times, os outros gerentes poderiam usar também. Então, encorajar mais as performances positivas. E, sem mais delongas, meaningful feedback reinforces outstanding performance and encourages others to improve. Então, pequenas técnicas, 4, 3, 5 dicas, o entendimento do que é considerado, de como dar um feedback construtivo, o entendimento do que é feedback e a prática dele faz com que a gente atinja objetivos coletivamente e que a gente melhora nossas performances. Então, eu fiz questão de dar esse treinamento para vocês, como membros do Rio Speak Out, porque eu acho que a gente vai melhorar a relevância, né, que o clube tem para a nossa vida profissional e pessoal, porque eu acho que está tudo conectado, se a gente realmente começar a dar feedbacks de verdade, construtivos. Muitas vezes a gente fica preocupado em só florear, mas é importante observar no melhor speaker e no pior speaker quais são exatamente os comportamentos que precisam melhorar. Porque é assim que a pessoa vai entender o que precisa ser tratado. Porque, principalmente num speech, às vezes a gente quer falar de várias coisas ao mesmo tempo. Ou a gente não encontra muitas coisas para falar. Então, treinar o nosso olhar, treinar a maneira com que a gente fala, treinar o timing certo, treinar usar I em vez de you, treinar essa especificidade. Então, dar exemplo. Olha, você disse essa frase, poderia ser construída de forma diferente. Ou você não deu esse exemplo que faltou para entendimento melhor da sua mensagem. Ou, poxa, você olhou muito para baixo, você olhou muito para suas anotações, você não compartilhou a tela. Feedbacks objetivos que fazem a gente melhorar. Gente, comentários, perguntas? Eu queria só adicionar um negócio, Felipe, que é importante, né? Desde que a gente voltou com o Speak Out,
regras, né, que a gente colocou foi a gente dar um feedback verdadeiro, né? Porque antigamente no clube antigo as pessoas iam lá na frente e falavam: ah, não, o speech foi ótimo, não sei o quê, gostei disso, gostei do, né, que você usou o espaço da sala, não sei o que, não sei o que lá, e isso não tá ajudando ninguém, entendeu? Então, quando a gente vê, sei lá, alguém foi fazer um speech, o cara tá tá com a pronunciação ruim, falou um monte de coisa errada, tem que pontuar isso, tá? A gente tem que pontuar, não tem que, né, chegar o cara e falar assim: ah, você fez isso e isso errado. Não, você tem formas de falar, mas a gente sempre tem que pontuar as coisas, né, o que você achou, né, o que você achou estranho, o que você achou errado, para que aquela pessoa tem que saber o que ela está fazendo de errado, tá? Não adianta nada você chegar lá e você ser um avaliador de um projeto e você falar que o projeto foi maravilhoso e a pessoa foi um lixo, entendeu? Você não vai falar para a pessoa que ela foi um lixo, mas você vai falar: meu, olha só, eu acho que você poderia melhorar isso, eu acho que seria legal, eu faria desse jeito, entendeu? Tipo assim, você se colocando no lugar da pessoa também é uma das formas de dar o feedback, entendeu? Você não pode falar: cara, você tinha que ter feito assim. Não. Falar: olha, eu acho que ficaria melhor se fosse feito desse jeito, ou eu faria assim, né? Sempre Verdade, pontuando né? isso, sempre pontuando o erro, tá? E Posso. é importante, só mais um minuto. É importante o feedback ser assim, ele ser efetivo, ser na lata, não deixa para falar depois, né? Assim, se você puder falar na hora, fale na hora. E é isso. Fala aí, Dudu. Eu concordo plenamente com tudo que o Felipe trouxe aqui. A questão do timing é extremamente importante. Então, uma hora que você falou que se eu quisesse fazer um comentário, eu fiquei quieto porque você ainda não tinha falado da questão do timing, mas eu acreditava que seria um dos próximos pontos e realmente foi. Então, você cobriu o que eu iria falar. Mas aí, trazendo para a nossa realidade dentro do Toastmasters aqui, eu acho que é uma coisa que poderia fazer muita diferença. Na realidade, duas coisas. Uma que a gente viu naquela reunião que a gente fez próximo ao time de Atlanta, que é o Speech Evaluator explicar um pouquinho o que é o discurso que a pessoa vai estar fazendo, mas para isso o Speech Evaluator precisa de antecipação, ou seja, ele precisa estar sabendo efetivamente o que é o projeto que ele vai estar avaliando com antecedência. Eu tenho percebido que muitas das vezes os Speech Evaluators estão recebendo o projeto no mesmo dia até. Então isso não dá tempo da pessoa efetivamente se preparar. Então acho que a gente poderia tentar mudar um pouquinho isso e ter um pouco mais de antecipação para os speech evaluators poderem ter até mais embasamento para passarem os feedbacks. Eu concordo 100%. Isso é uma dificuldade que a gente tem no clube, tá? Para a gente que está organizando o clube, isso é muito claro. A gente pede para as pessoas se manifestarem e as pessoas não levam com a necessária seriedade ou urgência a resposta. Então, por exemplo, a gente pede para as pessoas darem o speech title delas. Poxa, o pessoal dá isso assim 1 hora antes da reunião. Então, para fazer a agenda, poxa, a Thaisa, que é responsável por isso, ela fica completamente, não só atolada, mas desesperada, porque ela tem que entregar aquilo. Só que ela só consegue entregar aquilo se as pessoas responderem. Então, gente, qual o speech que vocês vão fazer na terça-feira? De repente, na sexta, se você deixou para fazer o speech na última hora, você não sabe. Mas, pô, entrega na segunda, à noite, entendeu? Fala, Uma tal. coisa que eu acho que facilitava antes com os livros era que todo mundo sabia exatamente quais eram os 10 projetos que estavam ali. Então era mais simples para você avaliar, porque você tinha o seu livro. Então, se eu soubesse que o Felipe estava entregando o 6º projeto do livro, eu, com o meu próprio livro, conseguia ir lá e ver qual era o 6º projeto. E ainda tinha o livro de liderança, que aí eu tinha que saber quais eram as técnicas que eu precisava usar para fazer uma avaliação. Agora, com o Pathways, melhorou muito para outras situações, é muito mais abrangente, mas acho que a gente perdeu essa facilidade. Então, a gente efetivamente precisa ser mais ativo como participante, como membro do grupo, para que todos, e até para o nosso benefício, né? Eu, como speaker, se o cara que está me avaliando não está preparado para me avaliar, a avaliação dele não vai ser tão boa quanto poderia ser se eu me antecipasse e passasse para o meu avaliador o
uniforme, né, com Com antecedência. certeza. Edu, mas olha só, os 3 primeiros projetos são iguais para todos os paths. Então, todo mundo tem as 3 primeiras avaliações, né? O nosso clube não está tão avançado das pessoas estarem no segundo level ainda. Tá, assim, tem algumas pessoas que já estão, mas a maioria está no primeiro level ainda, né? Então, todo Aí eu mundo não já sei tem as se- avaliações. Eu não sei se foi alguma coisa que eu perdi, ou então eu não me inteirei realmente, mas eu não tinha essa informação, por exemplo. Eu não sabia que Não, mas o first level era igual para todo mundo, entendeu? Então, pois é, eu as acho que é pessoas... falta de entendimento mesmo, Dudu, porque esse programa educacional É novo, a né, gente também. é novo, a gente deu até alguns treinamentos, mas ainda não está muito claro para as pessoas. Então, por exemplo, o que você disse é verdade. Só que em contrapartida, e aí eu acredito que é a falta de conhecimento de todos mesmo, todos nós temos acesso a todos os evaluation forms de todos os projetos. Era isso que eu ia perguntar, eu não sabia disso. Se a gente tiver, já facilita. Facilita, a gente tem. No site tem essa informação. Tem. Outra coisa é que nós, como Club Officers, a gente tenta facilitar o máximo de informação possíveis para os membros. O que acontece é que as pessoas não prestam atenção. E esse é um feedback bem específico. Então, eu noto, não vocês, eu noto que as pessoas não entram no nosso box, as pessoas não entram no nosso Trello, não entram no nosso Connection. Nós temos várias ferramentas. E não é que é confuso porque tem vários lugares. Não, por exemplo, no box, a gente tem uma pasta do time, que tem material de treinamento, por exemplo, esse treinamento está lá. Eu incorporei algumas informações, por isso que não durou 15 minutos, mas esses treinamentos estão lá. Evaluations forms mais básicos estão lá. Os formulários de meeting roles, de counter, timer, está tudo no nosso box, então a pessoa pode ir lá e acessar. Está tudo no nosso Trello, a pessoa pode ir lá acessar. No Connections, que tem a nossa agenda, a agenda tem várias tabs. Então, por exemplo, tem tabs com nome e e-mail de todos os membros, com o gerente dos membros, qual é o path que cada membro está cursando. A gente tem todo esse track, pessoal. A gente mantém essas informações up-to-date. Só que os membros estão acostumados a chegar e pedir tudo para o presidente ou para o VP Education. Então, assim, sendo específico no que você falou, Dudu, eu concordo 100% com você. E falta proatividade das duas mãos. Da pessoa que vai ser avaliada, de falar, poxa, você podia notar se eu melhorei na minha pronúncia, você podia notar se a estrutura do meu discurso está lógica, está engajadora. E do speech evaluator eu também falava, pronto, então, qual o seu projeto que você vai cumprir? Pô, me manda valores de forma aí, eu quero me preparar para te dar um feedback. Acho que isso que você falou é extremamente importante. Quando a gente está sendo o speaker, antecipar para o speech evaluator, olha só, nesse discurso aqui, preste atenção nisso e naquilo, que é o que eu estou tentando focar, o que eu estou entendendo que é o meu maior gap, que eu estou tentando trabalhar. Isso faz uma mega diferença para quem está avaliando. Concordo. E, então, assim, o objetivo desse treinamento foi exatamente esse, Dudu. Fomentar esse pensamento, né, de como a gente pode melhorar o clube, de como a gente pode melhorar nossos feedbacks, como a gente pode melhorar a nossa recepção a feedback e de como a gente pode colaborar mesmo dentro do Rio Speak Out uns com os outros de maneira mais efetiva. Então, giving effective feedback. I hope I helped you a little bit today. Mais comentários? Obrigado, Felipe. Eu estou já um pouquinho atrasado para uma outra reunião. Valeu, obrigado aí. De nada. A mensagem para vocês final é: pratiquem e me ajudem com os outros membros a gente estabelecer essa cultura no nosso clube, tá? De pedir o feedback, no sentido de o que eu preciso melhorar, como o Dudu falou, enquanto o Speech Evaluator, de pedir às pessoas, de motivar a galera. Aí, estão pedindo o Speech Title, fala, então pinga a pessoa no Slack privado, para você ter mais intimidade, motivar os membros, né, a se comportarem de maneira mais proativa e efetiva, levando em consideração o construto do seu feedback. Valeu, pessoal. Bom dia para vocês. Muito obrigado. Tchau, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigada, Sandinho. Valeu, Santinho. Tchau, tchau. Obrigado, Bruno. Obrigado, Ana.